A Rádio Web Fraternidade apresenta Ana Tereza Camasmier, no 3º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema A Importância da Vivência Cristã em Família neste momento de transformação. Bom dia a todos. É muita alegria estarmos juntos outra vez. Tem um ano que a gente se encontrou, não foi? Vocês vibraram, eu voltei. Eu quero agradecer à Web Rádio Fraternidade pelo convite maravilhoso, por ter me oportunizado também preparar esse programa Palavras para a Alma, que tem me ajudado muito, muitíssimo. Então eu tenho enorme gratidão ao Rubens e à Divina por um convite tão amoroso. E é por vocês, por mim, pela espiritualidade, eu estou aqui de volta com muita alegria e bem-estar para a gente poder conversar. Na verdade, a gente vai conversar. E eu estava aqui pensando assim, nossa, que alegria, o Adeilson já começou a minha palestra, já fez a preparação. Então, nós vamos conversar sobre família. Desde que eu frequentava a mocidade, que sempre tem um tema de família nos congressos, por que será que a gente precisa conversar tanto de família? Nunca acaba, né, gente? E não é para acabar mesmo, porque nós fazemos parte da família universal. Então, a família é uma questão para a gente, porque é na família que a gente exercita o amor. É na família que a gente aprende a ser filho de nossos pais terrenos, porque nós estamos exercitando o nosso lugar de filhos de Deus. Que, por incrível que possa parecer, ainda é uma grande questão para nós, ser filho de Deus, né? Jesus é o nosso mestre querido que lembrou essa relação para a gente. De vez em quando a gente esquece que é filho de Deus. E nos desarrogamos e entramos em lugares difíceis quando a gente esquece dessa nossa ligação essencial que está nas fibras das nossas almas, que constitui quem a gente é. Então, quando Jesus vem lembrar para a gente desse lugar, quando Ele ensina a nossa prece tão conhecida, que é o Pai Nosso, Ele vem nos lembrar dessa relação, porque só quando a gente lembra com a alma de que somos filhos de Deus, é que nós nos sentimos amparados, seguros, protegidos, nutridos. Então, hoje eu quero, nesse tempinho que a gente tem aqui para conversar sobre esse assunto, intensificar essa lembrança, porque nós estamos vivendo um momento de transição. Claro que a humanidade já teve muitos momentos de transição, já teve muitas crises. É isso mesmo, o crescimento espiritual se dá por crise. Melhorou. O crescimento espiritual se dá por crises, por revoluções. Sim, porque a gente ainda não conhece o caminho do amor de uma maneira mais natural. Então, obrigada. Então, nós precisamos, de vez em quando, de algumas crises para a gente poder lembrar para onde que a gente estava indo, né? Então, quando a Adeilson estava falando que nós precisamos de educação, é porque o conhecimento intelectual ele é necessário, mas como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, precisa das duas asas. A asa do conhecimento, né, cognitiva, do entendimento, mas nós precisamos também da asa do amor. Então não basta saber, por isso que não adianta só falar para o filho, não é isso que faz a gente agir, né? Jesus falou também muitas coisas para a gente há 2000 anos atrás e nós temos tanta dificuldade de cumprir. Então informar não é ainda educar, a gente informa os filhos, mas a gente precisa de mais do que informar, né? A gente precisa da convivência que vai instaurando, que vai abrindo espaços de transformação naquela alma, né? Mas é preciso lembrar também que nós, pais, também somos precários, né? Nós também somos filhos de nossos pais, também temos muitas questões não resolvidas com os nossos pais. E pasmem vocês, nossos pais têm muitas outras questões também não resolvidas com os pais dele e assim por diante. Então, nós somos espíritos com muitas precariedades educando outros. É interessante esse processo. Nós não somos já PhD nesse lugar de pai e mãe, e os nossos filhos também não. Então, nós somos o pai e a mãe da hora, e os filhos também são os filhos da hora.
e a gente conseguir, a gente se esforçar nessa direção para poder fazer uma boa junção e podermos desencarnar melhor do que a gente chegou, é a nossa tarefa. Isso, temos 40 minutos. Então hoje eu queria conversar, estou só fazendo a introdução, né? Sobre o que será que poderia ser um caminho para as nossas famílias nesse momento de transição planetária, que é um momento muito delicado. Por outro lado, é muito delicado, mas também a gente nunca conversou tanto sobre transição, não é? Que coisa importante também que está sendo isso. Quem sabe a gente possa escolher caminhos mais eficazes, mais profundos, quem sabe, né? Então, queria poder falar um pouquinho de como é que estão as nossas famílias, né? As nossas famílias estão sentindo, recebendo, pelo menos a minha realidade aqui no Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, muita pressão de todos os lados. Nós estamos sendo pressionados em todos os âmbitos da nossa vida. Não é só na sala da sua casa. Nós estamos recebendo pressão em todos os espaços. Espaços públicos de pouca credibilidade, não, nós estamos com dificuldade de escolher quem vai governar nosso país. Não é? Nós estamos com pressões econômicas, pressões sociais, pressões afetivas, pressão de mudança de valores. Então, essas pressões que estão vindo de várias direções precisam, da nossa parte, no mínimo, um olhar atento para a gente não ser engolido por elas. Então, o que vai acontecendo? O lar, que é o lugar que a gente deveria se sentir mais à vontade e mais acolhido, o lugar onde os guerreiros descansam, a gente às vezes volta para casa e ainda não é em casa que a gente sente esse bem-estar. O que aconteceu com os nossos lares? Que não é espaço de acolhimento e de amparo para a gente. Os teólogos, os estudiosos das essências das religiões dizem que nós estamos vivendo um mundo, esse mundo moderno, dessacralizado. Eu já vou explicar essa palavra, né? Então, nós estamos vivendo uma dessacralização da nossa existência. Quando eu falar dos sintomas, vocês vão entender o que eles estão dizendo. Eu estou me referindo a alguns teólogos conhecidos, Mircea Eliade, Rudolf Otto, né? Leonardo Boff, né? O que é uma existência dessacralizada? É quando não há mais sacralidade em casa. A casa não é mais ambiente sagrado. E o que quer dizer sagrado? Sagrado, a palavra mais simples que eu posso resumir do que é sagrado, sagrado é conexão. A nossa relação com o mundo, com a gente, com os outros, com os objetos, são relações que não são cognitivas, são relações de significado. As nossas relações com o mundo são relações de sentido. Nós agimos porque faz sentido. A gente não age porque a gente sabe, né? Se as nossas ações fossem regidas só pelo que a gente sabe, não haveria obesidade, não haveria anorexia nervosa, não haveria suicídio. Não haveria adoecimentos em geral, porque basta saber. Mas por que a gente se encaminha para lugares tão difíceis de nossas almas? Porque está tendo um distúrbio, um transtorno no sentido que a gente dá para essas mesmas questões. Então, quando a gente reencarna, nós vamos estar num crescente processo de atribuir sentido à vida, desfazer sentido, atribuir sentido, desfazer sentido. O espírito vai amadurecendo e vai amadurecendo também o sentido que ele dá para o seu existir, o sentido que ele dá para a vida dele própria. Mas há também o sentido no seu entorno. O que está acontecendo com esse sentido no nosso entorno? O sentido da vida está se deteriorando de uma tal maneira que viver está se tornando banal. É isso que é a ausência de sagrado. Para o homem religioso, os espaços não são homogêneos, porque existem espaços sagrados, não é? Quando a gente entra na casa espírita, por exemplo, você não vai lá com roupa de praia, porque ele é um ambiente sagrado. Então, exige de você uma indumentária diferente. Então, quando você senta à mesa para comer, você não coloca o pé sobre a mesa, porque sentar à mesa para fazer uma refeição, que é um momento sagrado, pede de você uma outra postura. Então,
quando a gente tem religiosidade, quando a gente está experimentando a dimensão religiosa na nossa vida, porque a vida de todo mundo tem a dimensão religiosa, não quer dizer que tem que ter uma religião. A dimensão religiosa da existência é a dimensão sagrada do existir. Então, quando a nossa vida tem conexão com a divindade, né, com o universo, com o nosso Pai Criador, a gente tem conexão com a gente, com os outros e com tudo que nos cerca. Aí a natureza se torna sagrada, as relações na casa se tornam sagradas. Então, quando a gente está numa crise de sentido, uma crise de conexão, toda a sacralização da existência vai se perdendo. E aí a gente vai se dirigindo para uma vida ressecada. É uma vida eficiente que a gente tem. Então a gente tem tudo organizado, a gente até consegue pagar as contas, mas não está feliz. Porque a nutrição da alma não se dá pela vida material. A vida material oportuniza, abre espaço, participa, mas ela não tem sustentação para oferecer para a alma humana, reencarnante há tantos séculos, alimento espiritual. Aquele que dá paz de espírito, que traz saciedade. Então, para um homem que vive experiências religiosas, que tem experiência do sentimento religioso, vive espaços não homogêneos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está na nossa casa espírita, recebendo um passe, por exemplo, a gente sente aquele tempo, aquele espaço parar. A gente nunca mede quantos segundos está durando o passe. Então, esse instante em que você não mede tempo, espaço, é uma experiência religiosa. Tudo aquilo em que você está vivendo, entregue, inteiro, em conexão, é uma experiência sagrada. Então, o que isso tem a ver lá com a nossa família? Eu já vou chegar lá na família, na dessacralização que está acontecendo na nossa casa. Mas a gente não chegou na dessacralização da existência assim, de repente, não foi um passo de mágica. Isso é um processo que faz parte da transição planetária mesmo, né? Por volta do fim da Idade Média, que nós tínhamos uma relação com Deus teocêntrica, ou seja, Deus era o centro da existência, no sentido da religião que escolhia seus reis, né? O poder e a religião estavam juntos. Então, na época do teocentrismo, a relação do homem com Deus era de subserviência. Também não era maravilhoso, não, viu? Porque era a época da fé cega. Quando a Idade Média termina, e tem uma crise, né, só termina por causa disso, e aí passamos para a Idade Moderna, nessa transição, para o homem se libertar do jugo que a religião naquela época tinha, ele dessacralizou, no sentido de que tudo que a religião diz que é para a gente ser ou fazer, nós não queremos mais, porque nós não queremos mais sermos dirigidos pelas religiões. Só que quando o homem abriu mão e disse não a essa opressão, também disse não para essa dimensão sagrada da vida. Mas isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo. Então a gente saiu de um momento de teocentrismo, subserviência e fé cega para o seu oposto de lá para cá. Qual é o oposto do teocentrismo? Antropocentrismo. Então, o homem passou a ser o centro da existência. Passou a ser ele a medida de todas as coisas. Quando o homem faz isso, em vez dele se libertar, porque é uma liberdade reativa, não é liberdade ainda, resolveu se libertar do jugo das religiões, perdendo o sagrado, ele também encontrou-se com o individualismo, com a autossuficiência. Ele foi, então, para o ceticismo. Então, olha que caminho difícil que a gente escolheu. Nós saímos debaixo da proteção divina e fomos para o oposto, achando que a gente pode ocupar esse lugar. Nesse lugar, só tem ceticismo como espaço. Quando não há sagrado, não há condição da fé se estabelecer. Porque o fundamento da fé é a experiência sagrada da existência. Então, a gente saiu da fé cega, fomos para o ceticismo. E aí vem o Consolador prometido com a esperança de nos ajudar a conquistar a fé raciocinada, que seria uma terceira solução. Então, não dá mais para sermos teocêntricos, mas o antropocentrismo também, ser o centro da existência, não trouxe para nós paz de espírito. Basta ver o estado de coisas como está. A vida ficou tão banal no ceticismo
que suicidar virou saída. A vida ficou tão banal que a gente canta músicas tipo Que Tiro é Esse? Tão banal que ouvir o outro não é mais um momento sagrado. A gente ouve teclando, então a gente não ouve ninguém. A gente acha que está conversando com o outro, nós estamos mais presentes com aquele que a gente tecla do que com o outro. Eu sou professora, e o meu grande desafio como professora é conseguir trazer a atenção dos meus alunos para mim, porque eu concorro com o WhatsApp. Vou te dizer, eu perco quase sempre. Então, a gente está aprendendo, isso é difícil esse aprendizado, né? A sair da distração. Quando a gente escuta desperta tu que dormes, é isso. Nós estamos dormindo. Desacralizados, nós somos frágeis. A quem serve a desacralização da existência? A quem serve o nosso ceticismo? A quem serve a nossa autossuficiência, o individualismo? Então, quando a gente vai trilhando esse caminho do ceticismo, nós estamos trilhando um caminho muito árido para nós, porque é um caminho de isolamento. Porque no ceticismo não há lugar para a gente conviver com iguais. Porque aí vai ser cada um por si e ninguém por todos. Porque no individualismo, se a farinha é pouca, meu pirão é primeiro, né? Então a gente vai desenvolvendo com mais acirramento o egoísmo. Eu preciso salvar minha pele, eu não sei o que vai ser da sua, porque o seu problema é seu, não é meu. Como se o que toca meu irmão não tivesse nada a ver comigo. Então, para a gente desenvolver a compaixão, a vida do outro tem que ser sagrada para mim. Enquanto a minha vida e a vida do outro não for sagrada, não há por que eu me mover na sua direção. Então a gente vai se dirigindo para a indiferença moral. Mas essa indiferença, veja bem, ela não é a ausência de sentimento religioso. A indiferença é um esforço, sabia? Porque a indiferença não é natural para nós. O nosso natural, o que nos é mais comum por sermos filhos de Deus, é a gente se sentir tocado pela experiência alheia. Então, para a gente ficar indiferente, foi preciso muito esforço para a gente chegar nesse lugar. Muito medo da submissão. Então, indiferença, autossuficiência são defesas da subserviência. Que a gente precisa encontrar um outro caminho, que esse ainda não está nos trazendo felicidade. Então, nós estamos saindo de um lugar de perda do sagrado para resgate do sagrado. É isso que eu queria poder deixar com vocês aqui. Nós precisamos urgentemente resgatar as relações sagradas na nossa família. Não só na nossa família, na nossa vida em geral. Mas a família é um lugar mais pertinho. Embora muitas vezes a família possa parecer para a gente o lugar mais longe. Então, eu tenho algumas frases de Emmanuel que eu separei para esses 3 momentos da humanidade que a gente está vivendo, né? Esse momento em que eu separei aqui do teocentrismo, no Vinha de Luz, capítulo 55, Emmanuel diz assim: a fé cega não pode substituir a esperança raciocinada. Então, quando a gente começa a pensar para onde nos levava a fé cega, que nos leva para a subserviência, para a ausência de autonomia, que bom que a gente saiu daquilo. Mas a gente ainda não encontrou o caminho mais profundo e mais conectado com quem nós somos essencialmente. A gente ainda está defendido de qualquer tipo de subserviência e submissão. Então vamos ver lá na família como é que isso acontece? O que acontece lá no nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos pares? Como está fazendo falta encontros sagrados? Não, quando a gente diz assim, o pai não tem tempo de escutar seu filho. Não é isso só. A questão do tempo é, o que acontece quando a gente separa tempo para isso, tempo para aquilo outro? Ter tempo para os filhos quer dizer, estar junto de você faz sentido para mim. Eu então desenvolvo aqui junto com você a presença. Só que a gente não consegue mais ficar sentado, né? A perna balança, dá fome, a gente tem vontade de ver se o celular tem uma nova mensagem para eu responder. Nós estamos sendo pressionados para buscar sustento financeiro mais do que a gente fazia até então. Então o que vai acontecendo? A gente acha que amanhã vai dar tempo de estar com o filho. E depois de amanhã vai dar tempo de ficar com o filho. E depois da manhã vai dar tempo.
Só que não é bem assim. Não é verdade. Na vida da gente não acontece uma coisa depois da outra, gente. Acontece tudo junto e misturado. Então, se você acha que amanhã vai dar tempo, amanhã acontece outra coisa. E aí você vai ter que lidar com essa outra coisa e na sua fantasia você pensa assim, não, mas é só hoje, amanhã vai dar tempo. E assim a gente vai deixando para amanhã que vai dar tempo, amanhã vai dar tempo de eu ler, amanhã vai dar para eu entrar no ESD, amanhã vai dar tempo de eu entrar na evangelização, amanhã eu começo a ginástica, amanhã eu começo isso, eu começo aquilo. E aí passa o tempo e a gente não pôde estar com aqueles que a gente mais amava ou queria estar perto. Então a gente precisa começar a exercitar a presença, ficar junto, fazer junto alguma coisa. Mas aqui a gente precisa dizer não para alguns chamados. Estar junto não precisa ser eficiente, estar junto também não precisa chegar a nenhum resultado específico. Estar junto precisa ser tão simplesmente para nutrir eu e você. Para quando esse momentinho junto que a gente está, depois que ele passa, eu me sinta bem e você também. E poder dizer, pode até mandar um WhatsApp, né? Foi tão bom estar junto com você essa tarde. Então, quando a gente vai ficando presente junto do outro, nesses espaços pequenos que a família oportuniza, nós estamos tecendo a sacralidade novamente. Tecendo as asas, como a Deilson bem trouxe para a gente. Porque é no lar que os filhos tecem suas asas. Quando os filhos saem de casa, vão morar sozinhos ou casam, enfim, a gente vê os rastros que ficam na casa para a gente cuidar, não é? Se a gente puder olhar para esses rastros que ficam e pensa assim, poxa, foram aqui que foram tecidas as asas do meu filho, assim como as minhas também foram tecidas na casa dos meus pais. Porque isso é um processo contínuo. Nós estamos sempre tecendo asas, as nossas, as dos outros. Mas para tecer, a gente tem que parar para tecer. Porque a tessitura mesma, não é? A finalidade não é que a asa seja da cor azul, que a asa seja cor-de-rosa ou brilhante. A finalidade é poder estar junto, tecendo a asa que se dá, que cresce no meu encontro junto com o outro. O importante é que a asa permita o voo. O tipo de voo a gente deixa para o nosso filho criar, mas que ele permita voos. E que permita voos de idas e vindas. De idas e vindas. Porque às vezes os filhos precisam voltar e se lembrar um pouco de que eles são filhos, mas não para ficar, apenas para se lembrar e se fortalecer. Porque as nossas famílias de origem são as nossas raízes. Na nossa família de origem é que a gente se conecta com a nossa relação primeira, que é com o nosso Pai Celestial. É essa relação que está o tempo todo em jogo. E para isso eu vou recorrer a uma frase do livro Pensamento e Vida, no capítulo Humildade, que Emmanuel diz assim: a humildade é reconhecer a nossa pequenez diante do universo. Então, Emmanuel está dizendo assim, olha só, você tem um tamanho diante de Deus que é pequeno. Pequeno não quer dizer fraco. Pequeno quer dizer, você é criatura. Criador é Deus. Vocês acreditam que de vez em quando a gente confunde? Que a gente às vezes acha que é Deus, quer controlar a vida de todo mundo, quer controlar a vida dos filhos, quer controlar a nossa vida. É difícil para nós entregarmos a Deus a parte que é do mistério. Então nós vivemos uma época tecnológica em que a gente não quer mistério nenhum. Intervenções na natureza, como se a natureza fosse um supermercado, né? E a gente depois vai vivendo as consequências dessa intervenção na natureza e esquecemos que a natureza é sagrada. A natureza veio para nos servir, não no sentido da exploração, ela veio nos servir para nos oportunizar crescimento, desenvolvimento. Mas aí a gente se relaciona com a natureza de forma tão dessacralizada que a natureza vira supermercado, né? E não só a natureza se torna um lugar desacralizado. As nossas relações com o outro semelhante se tornam relações de exploração. As relações trabalhistas são relações de exploração, porque a gente não entende que a vida do outro é sagrada. Então, toda vez que a gente vai
se afastando da presença divina, nós vamos nos relacionando com os outros sem transcendência, nós vamos ficando restritos a ligações materiais, de eficiência, de resultados. Então a gente esquece que tudo é processo e queremos resultados imediatos. Queremos resultados imediatos, inclusive na educação dos nossos filhos. Se a gente compreender que os filhos estão de passagem nas nossas mãos, mas o processo educativo dele vem de longe e vai continuar, se a gente entender que a gente é uma apenas estação de trem, muda essa nossa ambição. Não é para a gente não agir, né? Você vê como é que é difícil para a gente sustentar essa ambiguidade, né? O filho está com a gente um tempo, mas não é para sempre. Então, a gente precisa aprender a educar na provisoriedade. Quanto tempo vamos estar juntos? Não sei. Então, enquanto a gente está junto, nós precisamos aproveitar profundamente esse encontro. Aproveitar profundamente esse encontro é você conseguir olhar nos olhos dos seus filhos. Conseguir olhar no olho, gente, não é tão simples assim. Porque a gente vai perdendo a intimidade com os nossos filhos. É engraçado isso, né? A gente vai perdendo essa intimidade de perguntar, vai perdendo a intimidade de sentar na cama junto com ele, vai perdendo a intimidade de comer junto. Parece que a gente começa a pedir licença para conviver. Então a gente pode sim, recomeçar a tornar a nossa experiência doméstica uma experiência sagrada. O teólogo Rudolf Otto diz que para a gente resgatar a dimensão sagrada da nossa existência, a gente precisa retomar o sentimento de criatura. Sentimento de criatura é isso que Emmanuel está dizendo. Reconhecer que a gente é pequeno diante do universo. Sentimento de criatura é quando a gente entende assim, há uma parte da nossa vida que a gente não entende mesmo. Uma parte da nossa encarnação a gente entende, mas tem uma parte que você tem que desistir de procurar explicação e simplesmente dizer sim. E poder entender essa parte, Senhor, eu deixo contigo. Porque é a parte que a gente não tem condição de alçar voos para chegar em tempo recorde. Então, há coisas que serão do nosso âmbito cuidar e há outras coisas que não. Isso é a gente reconhecer a nossa pequenez. O que é possível? Só que o arrastamento das más paixões turbam a nossa visão e nós temos dificuldade de discernir o que é a nossa parte e o que não. Então, às vezes, a gente vai para a inércia, a gente vai lá para o medo, não conseguimos agir, ou às vezes a gente vai para a total impulsividade, age sem pensar. Então, encontrar esse caminho do medo, que eu estou aqui tentando convencer vocês, que é resgatar a dimensão sagrada da existência, é a fé que vai dar essa medida. Fé é o quê? É eu estar presente, sem desistir, mas ao mesmo tempo entendendo que tudo não vai ser possível. Então, eu apenas me disponho e me abro, né? Então, você não vai se tornar invasivo na vida do seu filho. Você vai se tornar próximo, presente. Para você descobrir como se tornar próximo, você tem que usar de uma pequena estratégia, que só pai e mãe conhecem essa estratégia. Você vai começar a investigar, mas não é vasculhar não, viu gente? Investigar quer dizer, você vai procurar qual é o centro de interesse do seu filho. O que é que mais interessa a seu filho? Junto disso, o que mais interessa a seu filho e que esteja dentro dos seus critérios morais, você vai procurar caminhos de conexão com ele para aquilo. Então vamos imaginar que você está percebendo que seu filho curte preparar algumas coisas na cozinha, porque agora está na moda homem cozinhar, né? Aproveita. Já que está na moda homem cozinhar, que tal vocês prepararem alguma refeição juntos? Uma vez na semana, depois isso vira 2 vezes, depois vira 3, e assim vai. Então a gente vai encontrando pequenos espaços de conexão. Nesse espaço de conexão, pode ter fé que a espiritualidade atua. Nesse espaço sagrado de encontro, você sente uma nutrição espiritual. Essa nutrição é o que traz a saciedade que a gente tanto procura. E é importante você ir começando a perceber que essa conexidade, não só você e seu filho,
Quando você se conecta com seu filho, você também está se conectando com seus pais. E assim por diante. E está naquele encontro com ele, educando, ensinando, como ele vai fazer com o filho dele também. Isso é um processo, gente, em cadeia. Nós vivemos numa rede que se entrelaça mútua e indefinidamente. Eu tive uma experiência interessante sobre essa questão da conexão. Essa conexão se dá com os desencarnados. É impressionante como é que isso alimenta. Tive duas experiências interessantes assim. Uma experiência interessante, minha mãe estava passando uns dias na minha casa e eu tive um estalo de levá-la, ela hoje tem 92 anos, aonde nós convivemos juntas até meus 20 anos de idade, quando eu casei. Então falei para ela assim, mãe, vamos a Santa Teresa, que é o bairro que eu nasci, que nós passamos juntas. Vamos. E nós chegando lá, passei na frente da casa que nós moramos, aonde ela fazia feira. Passamos no lugar onde viviam as amigas dela, que já faleceram todas. Passamos numa pracinha, onde nós costumávamos sentar. Então vejam, eu visitei com ela espaços sagrados. Por que sagrados? Espaços de conexão. Para uma dona de casa, o lugar onde ela fazia a feira é muito importante. Porque é onde ela se preocupava com o alimento da família inteira. Então eu fui com ela em vários espaços, mas eu não fiz isso tão intencionalmente como eu estou contando aqui. Nós fomos passeando e fomos conversando, enfim. Quando nós chegamos em casa, ela estava exaustíssima. Dormimos e no dia seguinte ela disse assim, diferente, ela estava diferente assim, mais firme, e ela disse assim, nossa, eu estou me sentindo tão bem hoje, nem sei o que aconteceu, será que foi aquele remédio que eu tomei de vitamina C? Eu pensei assim, puxa, vitamina C espiritual é impressionante, né? Eu disse, mãe, sabe o que aconteceu com você? Nós fomos nas suas raízes. Aonde que uma árvore se nutre? Não é da terra? Aonde ali, onde as suas raízes se deitam, que ela pode renovar a sua seiva? Nós fomos visitar o passado. Mas nós visitamos o passado com alegria. E você se conectou com quem você já foi. Eu também me conectei com quem eu fui. Me senti tão pequena. Me lembrei da gente andando de mão dada, comprando as laranjas na feira. E fomos lembrando um monte de coisa, gente, que ela nem se lembrava mais. Então, sabe o que eu pensei? Isso cura, gente. Conexão cura. Sacralizar cura. Passou-se o tempo, minha mãe alagoana, desde que ela veio para o Rio de Janeiro, e nós nascemos e constituímos família, enfim, nunca mais ela voltou. Eu também nunca havia ido a Maceió, enfim. Nesse ano de 2017, eu fui dar aula em Maceió. Fui dar um treinamento em Maceió. E sentei com os alunos, fazíamos uma atividade sentados no chão em roda. E eu pedi que eles pudessem falar um pouco sobre, eu nem sabia que eu estava conversando sobre isso, mas estava conversando com eles um pouco sobre as experiências deles como crianças, com as suas famílias, como é que eles comiam. E aquelas pessoas, eu tinha uns 25 alunos mais ou menos, começaram a contar as suas experiências de comida na infância. As 25 histórias eram histórias de precariedade, de falta de comida, falta de água, faltas. Mas, embora eles começassem contando da falta, já daqui um pouco eles estavam contando da alegria que era sentar em torno de uma panela e fazer bolinho de feijão com arroz e comer junto. Porque não havia prato, não havia faca, uma panela única e assim por diante. E todos começaram a contar experiências de superação da adversidade. E sabe o que foi acontecendo comigo? Primeiro que aquela cantiga, os meninos, e nós sentávamos juntos diante da panela. Aquilo foi entrando em algum lugar que eu não sei muito bem, no meu campo energético aqui. E eu fui sentindo uma alegria interior, uma força chegando. Porque minha mãe é alagoana, minha avó é alagoana, minha bisavó é alagoana, bisavô, avô, todo mundo. É como se eu estivesse, naquela escuta dos 25, parecia que eu escutava minha família. Embora eu nunca tinha encontrado com esses.
Mas eles ali eram porta-vozes através daquela cantiga. Daqui a um pouco estava todo mundo chorando, eu e eles. Porque eram histórias belíssimas. O que eu fico pensando o olhar da criança é uma coisa sensacional. A criança não olha para a falta, gente. Quem olha para a falta é o adulto. Aquelas crianças, quando os adultos começaram a contar histórias da falta, as crianças deles, com as memórias, vieram à luz. E começaram a ver a grandeza de seus pais, a grandeza do esforço. Deixar de comer para o filho comer, a grandeza da dignidade. Então, a presença, aquelas mulheres fortes, histórias enormes, histórias de força. Gente, eu saí de lá tão nutrida, mas tão nutrida que eu não conseguia dormir. Fiquei inquieta no quarto do hotel, com parecia uma turbulência assim no entorno. Parecia que no meu quarto tinha uns 300 juntos, um monte de alagoano no meu quarto. No dia seguinte, que eu ia embora, como meu avião era um pouquinho mais tarde, eu estava próximo à praia. Eu vou fui com mala e tudo, vou dar uma passadinha na praia, me despedir dessa terra aqui. E fui caminhando, estava na praia, fiquei meditando um pouco na frente da praia. E é como se eu estivesse vendo eu estou dizendo como se porque eu não tenho evidência, tá? É como se eu visse na beira do mar todas as mulheres que me antecederam. A sensação que eu tinha era assim, que eu via minha mãe, que eu via minha avó, que eu via minha bisavó, tataravó, parará, 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 parará. E me dei conta de uma coisa, meu Deus, para que eu chegasse aqui foi preciso todas elas. Se alguma delas desistisse, como é que eu ia chegar? E quando eu me dei conta disso, e as histórias delas também foram histórias difíceis, como aquelas que eu havia escutado na sala de aula, quando eu sentei e pude sentir a força dessas mulheres, uma frase me veio: eu não posso ser menos do que vocês. Eu não posso fazer menos, porque em honra a todos vocês que permitiram que a vida chegasse até mim, eu preciso seguir. E me senti, gente, tão pequenininha, um grãozinho de areia, igualzinho, mas não é falsa modéstia, não. Nesse lugar pequeno, eu senti conforto espiritual, porque eu senti amparo. Então, quando a gente sai da autossuficiência e a gente se encontra com a humildade, é onde a gente sente mais força, onde a gente sente mais nutrição. Então, quando Emmanuel diz que a humildade é reconhecer que a gente é pequeno, Emmanuel está dizendo assim: se você está se sentindo desamparado, sozinho, enfraquecido, volta para o seu lugar. Quando você entra no lugar de criatura, porque o sentimento de criatura é uma experiência religiosa, você está no seu verdadeiro lugar. Então, quando a gente ocupa nosso lugar no universo, nós não somos Deus, nós somos criatura, aí a gente se sente em condição, é como se a gente colocasse um copo para receber água, é como se a gente abrisse espaço para a espiritualidade nos apoiar. Enquanto a gente está na arrogância, na autossuficiência, eu posso, eu faço, eu aconteço, que o individualismo propõe e aplaude isso, nesse lugar não há possibilidade de nutrição. Mas não é porque Deus nos pune, de forma alguma. Nós somos filhos pródigos e Deus está ansiosamente esperando o nosso retorno para casa. Quando a gente se coloca no nosso lugar pequeno, quando a gente reconhece os nossos limites de ação, a gente consegue receber a quantidade exata de energia espiritual para a gente poder enfrentar as adversidades. Então, se você está enfrentando muitas dificuldades na sua família, você se sente sem saída, é porque você está fora de lugar. Um coqueiro, por mais maravilhoso que ele seja, se ele não estiver no Nordeste, não vai dar água de coco doce. A gente precisa entrar de volta no nosso lugar. Qual é o nosso lugar na família? Se você é mãe, se você é pai, você tem um duplo lugar. De educador daquele que está à sua frente, mas também de filho de que vem antes. Então você pode
se reforçar nesse esforço anterior e entender que se é você que está ali diante daquele espírito, é sua essa tarefa. Opa, obrigada. É sua tarefa, não dá para você delegar. Se é sua essa tarefa, segura na mão. Para que a sua vida chegasse, foi preciso esforço de muitos para você ser quem você é. Para a gente ter o direito de reencarnar, para a gente poder usufruir da conquista de estar encarnado, também não é tarefa simples. Vocês pensam que é assim? Eu estou a fim de encarnar agora. Não, agora não, daqui a pouco eu vou encarnar. É preciso muito esforço, muito trabalho, de muitos laços queridos para que a gente tenha a honra de reencarnar. Reencarnar é uma honra, gente. É uma honra. Então a gente não pode desperdiçar. É uma honra ter a vida nas mãos. Muitos morreram para que você estivesse vivo. Então, quando você está junto de seu filho, olha para ele e pensa, é uma honra ser mãe dessa criança. É uma honra ser educador desse adolescente. Eu não gosto dessa palavra aborrecente, de jeito algum. Eu não fui aborrecente. Não gostaria que me chamassem assim. Adolescente é uma fase de dor. A palavra adolescente tem dor no meio. É um momento de maior dor para o espírito, porque ele ainda não tem amadurecimento emocional para sustentar as pressões externas. Precisa de muito amparo nosso, precisa da nossa compaixão. A gente precisa olhar nosso filho como um irmão, aprendiz. Então, é uma honra para a gente ser o educador. Por que você e não outro é educador desse filho, né? Mas eu não quero deixar ninguém culpado, não. Eu acho horrível isso. Não quero deixar nenhuma mãe culpada, nem um pai culpado. Nós também somos precários. Nós também tivemos pais precários, difíceis, que estavam engateando no processo de desenvolvimento moral. Somos todos irmãos diante de Deus. Ninguém melhor do que ninguém. Mas se sou eu que estou aqui como mãe e pai seu, é porque algo eu já andei um pouquinho mais e posso te oferecer, meu filho. Sempre digo para os meus filhos que se eles vieram, habitar uma casa junto comigo, eu tenho que devolvê-los para Deus um pouquinho melhor. Igual vai ficar difícil para mim, pelo menos para o meu ego não vai ficar bom. Então a gente precisa poder retomar essa experiência sagrada da família, ou seja, é honroso estarmos juntos. É uma oportunidade que eu não sei se vai se repetir. Então eu preciso dar o meu melhor aqui e agora com você. Você me ajuda, meu filho? Eu preciso da sua ajuda para eu te ajudar. Porque eu preciso da sua abertura para eu te apoiar. Então, o diálogo com o filho muda de um diálogo que pressiona, que cobra, que exige resultados, para um diálogo construtivo. Então, às vezes, eu sentava com meu filho e dizia assim, está difícil hoje, né, meu filho? Ele não conseguia sair da frente do computador, né? Que todos os nossos filhos passam por isso, né? Então, às vezes, eu sentava do lado. Está difícil, né, filho? Está difícil sair hoje daí. O que você está olhando tanto aí? Ah, mãe, agora não dá, e não sei o quê. Eu falei assim, mas quando vai dar? Se você puder abrir uma brecha aí, eu estou querendo, estou na fila. Então, a gente vai chegando de manso, de leve. Pega na mão, né, gente? Pega na mão para depois casar. Então, intimidade é uma coisa tecida. Tem que ser devagar. Com cobrança, a gente afasta. Então, a gente precisa poder fazer uma conexão sagrada com os filhos, de maneira que você entenda que ele é seu filho, habita vários papéis, né? Ele é seu filho, é seu irmão diante de Deus, é alguém que está tecendo as asas com a sua ajuda, mas você não pode tecer a asa dele sozinho, com a superproteção. Também não pode deixar ele tecendo sozinho, porque aí as asas não vão sustentar o voo muito longe. Então, é sustentar esse meio termo. E eu fico pensando quantas sustentações a gente tem que fazer, não é? Porque a gente também tem que continuar cuidando das nossas asas aqui. Então, quando a gente se dedica a estar mais presente, junto comigo mesmo, junto com os meus filhos, não há nenhuma possibilidade, não há mesmo, de você ficar desamparado pela espiritualidade. Então, quando você achar que não tem mais entrada para poder sentar com seu filho, simplesmente para dizer, está difícil hoje, qualquer coisa assim, comece a fazer preces do seu quarto.
Faça do seu quarto uma prece. Imagina a presença de Jesus chegando na sua casa. Imagina Jesus abraçando o seu filho. Vai fazendo essa prece frequentemente, porque mãe e pai têm que entender que a gente se liga ao tempo de maneira diferente do tempo da adolescência. Então a gente se liga ao tempo entendendo assim, tempo é processo. Abra mão de resultados. O processo de educação do seu filho é contínuo, você está só num pedacinho. Então você vai fazendo prece contínua, vai imaginando a espiritualidade abraçando o seu filho nessa tarefa, e você vai se surpreender, como na próxima vez que você bater na porta do quarto, é possível que ele abra a porta. Imagine essa cena, muitas vezes. Eu vou bater na porta e vai abrir. O nome disso é fé. Tenha fé. Quando você for escolhido para ser o pai e a mãe desse filho, a espiritualidade conta com você para esse processo. Porque você tem recursos. Não são os melhores recursos no sentido da gente ser PhD naquilo. Mas nós somos educadores, sem termos tanta clareza disso. Mas recursos a gente tem, é preciso a gente confiar. O nome disso é fé raciocinada. E diante de tudo isso, gente, diante de toda essa grandeza que Deus nos oportuniza, viver em família com esses espaços sagrados, mais tarde, quando seus filhos tiverem filhos, eles vão se lembrar desses momentos de crise, porque é impressionante. Como é que os momentos de crise são os momentos que ficam na nossa memória, né? E quando eles lembrarem desses momentos de crise, eles vão se lembrar da sua presença. Nós não precisamos ser mais do que nós somos. O que a gente é já está bom para a gente começar. Então, diante de tanta grandeza, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada.